Vamos falar de Botafogo 4, Flamengo 1. O Fogão perdeu um pênalti com o Almada, criou várias chances, dominou a partida, já saiu enlouquecido no confronto. Que vitória do Botafogo, hein? E pro Flamengo fica um revés bem indigesto. Foi um amasso. Com força máxima, o Botafogo entrou em campo determinado a recuperar a liderança do Brasileirão e precisou de menos de 3 minutos para demonstrar na prática a que veio. Matheus Ponte recebeu o lançamento preciso de Marlon Freitas para abrir o marcador. Era só o primeiro de uma noite longa para os rubro-negros. Matheus Ponte é do nosso Botafogo, é do fogão do meu coração! Logo após o gol, Arrascaeta sentiu a coxa esquerda e precisou deixar o gramado, aumentando a extensa lista de desfalques. Sem ter nada com isso, os donos da casa seguiram em busca do segundo. Mas foi o Flamengo no primeiro ataque da noite. Quem deixou tudo igual, quis o destino que a bola chegasse aos pés de Bruno Henrique. Golaço, o 7º de Bruno Henrique no estádio do rival e com direito à provocação. Com o placar igualado, as chances continuaram sendo em preto e branco. Ainda no primeiro tempo, a rede voltou a balançar com Igor Jesus, mas não valeu, estava impedido. Empecilho que não foi um problema na volta do intervalo. Logo aos 9 minutos, quando Thiago Almada arriscou o chute, Igor Jesus estava no lugar certo para aproveitar o rebote. 2-1. Para incendiar outra vez o Nilton Santos. Ayrton Lucas fez falta em Luiz Henrique dentro da área. O lance foi para a revisão e a penalidade confirmada. Thiago Almada pediu para fazer a cobrança e parou no compatriota argentino. Poderia ter sido a virada de chave para o Fla, mas o Botafogo sequer deixou o rival respirar. Savarino sozinho parou em Rossi. O goleiro freou também a triangulação com chute de Matheus Martins. Mas o volume de jogo terminou com mais bola na rede. Cruzamento da direita e Matheus Martins chegou para ampliar. Everton Araújo teve a chance de descontar, mas a noite tinha mesmo cheirinho de vitória alvinegra. Mais uma vez, Matheus Martins, 4-1 Botafogo. Pra sacramentar de vez a vitória no Clássico. Feliz, né, pelos 2 gols, de ter esse começo aqui no Botafogo. Creio que o grupo está muito unido, a gente, se continuar assim, com os pés no chão, com muita humildade, vamos conseguir grandes coisas esse ano. Ali no final a gente viu uma confusão, a gente viu que tinha a ver com o Bruno Henrique, a gente soube também que o Gatito virou e falou chororou de novo, mas isso aí parece que teve alguma coisa de cheirinho também. O que aconteceu exatamente? Então acabou que eu nem consegui entender o que estava acontecendo no final, que eu estava dando entrevista. Então, mas creio que deve ter sido por causa de comemoração, alguma coisa assim, das duas partes, né? Então é clássico, todo mundo quer ganhar, então creio que a gente levou a melhor. Nosso grupo fez uma grande partida, agora é focar que a gente tem mais uma grande partida no meio da semana. Com o resultado, o Botafogo vai a 46 pontos e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Obviamente que esta é uma vitória muito importante para nós, não só por aquilo que é a conquista de 3 pontos, mas também porque vencemos um rival que acaba por estar ali muito próximo de nós em termos de classificação. Mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil, o Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Será que é o calendário mesmo? Ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada e o time não rende em campo? Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. E futebol não é assim. Bruno Henrique, porque ele fez o chororô quando faz um golaço, que no final das contas não adiantou praticamente nada.
porque o Botafogo não só converteu 4 gols, perdeu uma penalidade com o Almada, criou várias chances, o Rossi fez inúmeras defesas, o Flamengo, ok, com muitos desfalques, com grandes problemas, o Arrascaeta se machuca no início do jogo, mas mesmo assim uma goleada como essas machuca. Uma goleada que não estava nos planos nem do Botafogo e nem do Flamengo. É impressionante o que aconteceu. E a torcida, que festa linda da torcida botafoguense. A gente tem falado muito do Botafogo e por merecimento, porque vem jogando bem, vem propondo o jogo, vem tomando conta das partidas, principalmente jogando em casa. E independentemente do adversário, eles conseguem ter personalidade dentro do campo. E ontem foi um amasso. Um primeiro tempo até um pouquinho mais equilibrado. O Léo Ortiz estava jogando bem ali como volante, ele dá assistência para o gol do Bruno Henrique. Aí quando ele tira Gerson, quando ele muda para 3 zagueiros, que no segundo tempo o Flamengo acabou mudando para 3 zagueiros, o Botafogo começou a dominar o jogo de tal maneira que quem não viu o jogo era para ter sido pelo menos um 6 ou 7. Pelo menos. Terminou 4-1, perdendo o gol, perdendo o pênalti, o Almada perdendo o pênalti ainda. Mas foi um segundo tempo irreconhecível por parte do Flamengo e maravilhoso por parte do Botafogo. E como entrou bem o Matheus Martins, né, com consistência, e o Luiz Henrique, a gente comentava aqui, está fazendo um trabalho incrível. Como ele é técnico, teve uma bola que eu tinha certeza que ele ia fazer o gol e acabou não entrando, mas é impressionante. Que jogador que se encontrou no Botafogo. Encontrou no Botafogo, ele sabe da qualidade que ele tem, ele sabe utilizar a velocidade que ele tem, a habilidade. No lance que o Tiquinho entrou no segundo tempo, acabou perdendo um gol, que ele chapa para o alto, ele isola a bola, numa jogada de velocidade pelos lados do campo com o Luiz Henrique. Impressionante, está num bom momento e olho, hein, se não pode ser convocado aí para a Seleção Brasileira, porque ele está vivendo um momento muito bom. Um jogador também que tem feito partidas primorosas é o Marlon Freitas, que teve um período ruim, a torcida pegou no pé e agora está jogando, sendo importantíssimo um elo ali no meio-campo. O Arthur Jorge, bem discreto, chegou aqui sem alarde, líder do Campeonato Brasileiro, disputando a Libertadores, foi até eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, mas enfim, é um técnico bem competente. E o Tite, se por um acaso não classificar na Libertadores, falei para você aqui, na minha opinião, corre um risco tremendo de perder o emprego, porque foi goleado no Clássico, se não passar pelo Bolívar, pode se complicar. Eu acho que não ao ponto de perder o emprego, né? Eu acho que o Flamengo, com o Tite, pode dar muita alegria para o torcedor, porque eu acho que é um treinador que está no lugar certo, no time certo, que a grandeza do Flamengo é chover no molhado, e o Tite também, com o histórico que ele tem, eu acho que está no lugar certo. Obviamente tem as oscilações, o torcedor não tem ali um 100% de aceitação com o trabalho do Tite, mas eu acho que mesmo perdendo ou não avançando na Libertadores, eu acho que ele continua no cargo. Olha, o Flamengo gosta de times ofensivos, que goleiem. Pode até tomar 2 gols, mas se fizer 4 tá ótimo. Não sei não, hein, se esse DNA aí vai seguir. Bom... São 11 anos que o Tite não toma de 4, né? Dirigindo clubes brasileiros. E pela seleção isso também não aconteceu. De fato, foi muito impactante o que aconteceu para o Flamengo ontem no Newton Santos. E até, inclusive, Mari, Bruno, Donk e Marra, eu fiz questão de comparecer na sala de coletivas depois do jogo, até para poder observar o semblante do Tite. E quando ele começa a coletiva falando, o Flamengo não pode perder de 4-1, não pode tomar 4 gols, a sensação que eu tenho que ele falou quase que na terceira pessoa, como se ele não fosse o responsável por isso, mas não numa intenção de se esquivar da responsabilidade, mas de tão incrédulo que ele estava com o descontrole do jogo, né? Em algum momento da partida ontem, o Flamengo teve 3 zagueiros, teve 3 volantes e ainda assim tomou 4 gols, né? Do amasso que o Botafogo deu no segundo tempo. Isso realmente é muito impactante. Mas o impacto dessa goleada acaba, por vezes, levando a análise muito mais para o que aconteceu com o Flamengo e menos com o que aconteceu com o Botafogo, né? Que é um time que não deixa de acreditar no seu jogo. Desde ontem tenho percebido muitas análises nesse sentido. O Botafogo faz 1-0, controla o jogo, podia ter ampliado o marcador, toma o gol de empate, sente. Quando vem para o segundo tempo, poderia o Arthur Jorge ter feito alguma rotação, colocado algum outro jogador para mudar a dinâmica de jogo do time, por exemplo, o Tiquinho Soares, que entrou mais adiante, podia ter entrado no intervalo para fazer dupla com o Igor Jesus. Não, ele voltou com o mesmo time, confiando que o ajuste na conversa, na movimentação das peças, seria suficiente para que o Botafogo recuperasse a primazia do placar. E assim aconteceu com 8 minutos, o 2-1. A vertente do trabalho do Arthur Jorge, ela é tão forte no sentido prático, operacional do time, como no sentido mental, que é inevitável comparar e concluir que o Botafogo desse ano é muito mais pronto que o do ano passado. Agora é o seguinte, na primeira parte, Marra e Donk, vocês analisaram muito essa parte
tática, né, do que aconteceu ontem lá no Newton Santos. Mas me parece, ou está muito claro, que a maior virtude do Botafogo é o grande problema do Flamengo, que é a questão física. Tanto que o Botafogo que entrou em campo ontem pode entrar em campo quarta. O Flamengo que entrou em campo ontem não vai entrar em campo quinta. O Tite foi questionado ontem na altitude, sobre que é pior. Isso, onde você vai precisar do físico, né? O Tite foi questionado ontem sobre isso na entrevista, ele e o Matheus. Eles não gostaram da pergunta e vamos ver a resposta. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu tá sendo um porta-voz de tudo, e aí me parece que é um pouco demais. Os aspectos físicos, eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, tem que mudar e estruturar a equipe. Sim, ele é de um conjunto da obra. A gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, isso aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo... Aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude? É muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que o Nico perguntou para mim, falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu, mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha, para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, ó, que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. É um contexto inteiro, eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. Eu acho que eles não entenderam direito a pergunta. Eu acho que eles falaram e para mim, eu não tenho a resposta. Por que Ninguém tem. Está bem fisicamente e o outro não? Alguém sabe responder? E para mim a resposta é tipo assim, não é que necessariamente a gente está falando desse jogo. Literalmente a pergunta é sobre a sequência do Flamengo que vem perdendo jogadores. O Pedro não está jogando porque ele se machucou. Não é sobre a vitória do Botafogo e a derrota do Flamengo. É sobre um contexto do Flamengo. E outros tantos se machucam. Depende muito da lesão também, né, gente? Claro que é muscular, porque assim, de a gente tem que dirimir bem essa questão, porque fica parecendo que o DM está cheio porque está e é normal. Não. O Flamengo tem uma questão específica, que é o Cebolinha, que pela primeira vez, na sua 6ª lesão no ano, teve uma lesão na perna esquerda, e é tendão. Os outros nomes, todos versam sobre musculatura. Pedro, Gabigol e ontem o Arrascaeta. Então são questões que estão diretamente, além do Vinha, associadas a, sim, parte física. Você pode debater, e para isso seria importante ter todos os elementos que a Comissão Técnica do Flamengo tem, de maneira mais detalhada, específica, compartilhada com a torcida e com a opinião pública. Porque eu acho que isso ajudaria a todo mundo que trabalha no futebol, que participa do ecossistema, a entender melhor o que é a ciência do jogo. Se você tem lá marcadores que respaldam uma decisão de preservação, é legítimo que você preserve o atleta. Mas se ainda assim, ou por vezes, num limite, você coloca o atleta e ele se machuca porque tem um desgaste, porque tem um esgotamento, isso poderia ser preservado, e aí o Flamengo poderia estar cometendo alguma falha interna, é uma condicionante, eu não estou afirmando porque eu não tenho esses elementos para afirmar, mas pode haver alguma falha sim, ou pode ser obra do acaso. Jogadores se machucam, esse é um conceito meio que amplo, mas em nenhum dos casos os dados, as informações são suficientemente explícitas para todo mundo. E aí abre a brecha para o questionamento, esse que é o ponto. Não, mas é um fato que um time está bem fisicamente e o outro não está. Exato. Claro. A gente tem que perguntar, ué. Sim, isso é contestável. E passa por muitos aspectos, eu acho. Assim, não é uma resposta simples. O Rafael até falava dessa situação que é difícil a gente ter uma resposta que você não tem a questão de informação. E eu acredito muito nessa preocupação do Tite, porque vamos lembrar o Flamengo e Palmeiras no primeiro turno. Aquele jogo foi muito criticado, foi muito ruim tecnicamente. E já se discutiu o Tite, poxa, mas ele tá poupando o jogador no começo do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Flamengo ignora isso, pelo contrário. Acho que é a que mais se preocupa com isso e as demonstrações da temporada inteira demonstram isso. Mas, de fato, tá acontecendo com várias lesões, acho que isso influencia demais. A gente pode falar, o elenco do Flamengo, tecnicamente, é o melhor para mim que tem, mas assim, o quanto que fisicamente não estava pronto para encarar toda essa sequência,
Até porque você tinha que pensar no contexto, quando você contrata alguns jogadores, você já tinha que saber que ia acontecer a Copa América e que eles seriam convocados. Por mais que você discorde, e que é de fato um absurdo ter acontecido o que aconteceu, mas você também tinha que ter isso em vista. Talvez você poderia ter pensado numa profundidade um pouco maior. Esse é um outro ponto que poderia entrar em questão. E também outra questão, não é de hoje que a gente está falando de uma queda física, e não é só da passagem do Tite. Sim. Então é um problema crônico no Flamengo, a questão de você conseguir manter a intensidade. Porque se ele consegue manter a intensidade, tecnicamente, ele tá acima de qualquer time para mim ainda. Eu tô quase dando razão pro Donan, naquele dia que ele falou aqui no Sport Center sobre a questão de elenco. Se você dar razão pro Donan, pensa duas vezes, mas pode falar. Então, mas eu falei quase. Porque, assim, querendo ou não, também eu entendo ali quando o Matheus e o Tite falam sobre quem entrou no Botafogo, a força que o Botafogo tem. O Botafogo tem um ótimo elenco. Mas o Botafogo é Nós temos outras equipes também que passam por problemas físicos, mas o do Flamengo parece muito recorrente há muito tempo. E o Flamengo tá com um monte de gente machucada, mas olha pro banco e não tem de onde tirar. Vai com o Carlinhos no ataque. Então, eu acho que isso mostra bem a diferença. Mas aí é questão do que faz o Textor investir no Botafogo. Botafogo é um trampolim para alguns jogadores saírem dali para depois jogarem na Europa. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o futuro, mas a tendência é essa, né? Luiz Henrique, Almada e tal. Só que o clube está se beneficiando o time em campo está se beneficiando desse sistema. Então, acho que passa por aí. Passa pela questão da janela que o professor tocou, passa, e, consequentemente, por uma melhor condição física do Botafogo. Jogadores que chegam descansados no meio da temporada, estão inteiros, e o Flamengo está caindo aos pedaços. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos voltar no que eu reclamei aqui semana passada. O Flamengo está fazendo uma janela até aqui pífia. Não está fazendo. Eu concordo que o Flamengo precisa de um ou outro reforço, que não se movimentou na janela e agora vai tentar. Inclusive o Marcos Braz falou sobre o Michael. Mas eu fico em dúvida, eu quero ouvir vocês. Quando, por exemplo, o professor disse agora há pouco que o elenco do Flamengo é curto. Isso não é um exagero, gente? Ficou curto. O elenco é curto. Agora ficou curto. Tem De La Cruz, tem Arrascaeta, tem Alan, tem Pulgar, tem 2 laterais, Vinha e Ayrton Lucas, tem Mateuzinho e Varela, zagueiro tem um monte, tudo de qualidade. Aí tem Gabigol, tem Pedro. Agora vai perder. Isso é curto? Vai perder porque o Wesley. machucaram 5 de uma vez? Então, vai perder o Wesley. Tudo bem, se você disser assim, o Botafogo está com um elenco melhor no momento, vamos discutir e talvez tenha razão. Mas o elenco do Flamengo, que até outro dia era o melhor do país, agora é curto? Ficou curto. Eu acho que ficou curto porque machucaram 5 de uma vez. É pela qualidade desses jogadores, mas é também pelo planejamento. Planejamento de como você vai girar esse elenco ao longo do ano. O Flamengo sofreu e ainda sofre as consequências do Campeonato Brasileiro não ter parado durante a Copa América. Então, ele desgastou muito o elenco porque muita gente saiu. E quem saiu quando voltou, não voltou descansada, voltou cansada porque tinha disputado a Copa América. Isso tudo vai acumulando. É um acúmulo de questões no Flamengo. Mas é curto, não é um exagero dizer que é curto? Não é que seja curto, mas ele precisa... da forma como funciona o futebol brasileiro, é preciso que você traga jogadores no meio do ano. Aí eu concordo. E assim, estou de acordo. E não é trazer no final da janela. Eu também acho. Porque ele já perdeu aí algumas semanas que outros clubes já estão jogando com reforços e que já melhoraram a base dos reforços. Os reforços do Palmeiras e do Botafogo já estavam treinando antes da janela abrir. E tem a questão das inscrições. Eu concordo com vocês. Tem a questão das inscrições também. Agora, cada um tem uma política. Eu acho que o problema foi o Flamengo não ter política. Para essa fase de oitavas de final da Libertadores já foi. E quanto ao Textor, os jogadores que vão para a Europa, como diria o botafoguense Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Uma goleada contra o Flamengo, uma possibilidade de título brasileiro, talvez uma Libertadores, daqui a pouco o Thiago Almada pode ser um destaque na Libertadores. Por que não? Porque é um tipo de política. Agora o Flamengo tem que ter alguma política, além da política que faz o Brás, né? Não é dessa política que eu estou falando. Tem que ter alguma política para tudo isso que era perfeitamente previsível, né? A gente sabia que ia ter Copa América, a gente sabia que o Flamengo ia ser muito desfalcado por jogadores importantes na Copa América. Tudo isso não é que caiu do céu, tá? Deu azar de machucarem os principais jogadores,
Mas, por outro lado, é algo perfeitamente planejado. Azar, mas é um azar, assim, quase todas as lesões são musculares, que são decorrência da sequência de jogos. Mas assim, do desgaste dos jogadores. O Cebolinha não é, né? Só a do Cebolinha, eu acho. O Cebolinha aqui não é. Mas o Cebolinha tem outras. Mas o Cebolinha vem com uma sequência de lesões. Mas assim, concordo com vocês dois sobre a necessidade de reforço. O Flamengo realmente dormiu no ponto. Mas ontem também teve a parte do treinador. Teve. O Tite ontem, ele até assume, diz, não poderíamos ter tomado 4 gols, mas bate muito na tecla do calendário e ele tem razão. Ninguém tira a razão do Tite sobre isso. É um calendário inchado, que realmente leva os jogadores ao limite e expõe todos a risco de lesão. Agora, feita essa ressalva, não pode usar a parte física como desculpa para tudo. Não pode virar uma muleta. Ontem, o Flamengo... A parte física é problema para todo mundo, Exato. né? Jogadores e principalmente comissão técnica foram mal. E para mim ontem foi a pior atuação do Tite como técnico do Flamengo desde que chegou. Pelas escolhas que fez, a opção do Léo Ortiz no segundo tempo é muito desastrada, é muito infeliz, faz com que o Flamengo recue, o Flamengo seja uma presa fácil para o Botafogo no segundo tempo. Explicar para quem não viu o jogo, né? O Léo Ortiz estava fazendo uma grande partida jogando no meio-campo. Faz a assistência para o gol. A bola do Carlinhos do Léo Ortiz. Inclusive, foi o Tite que o lançou no meio de campo, não foi? E aí, no intervalo... Aí é mérito. Ele traz o Léo Ortiz para a zaga. Ele faz uma linha de 3. É só para explicar para quem, de repente, não sabe, né? A opção do Léo Ortiz não é o fato de ter o Léo Ortiz em campo, mas de tê-lo recuado do meio campo para a zaga. E você junta isso à saída do Gerson. Esses dois movimentos são decisivos para o que aconteceu no segundo tempo. Você tira o Gerson, que tem sido o melhor jogador do Flamengo, que ajudava muito no meio de campo, e você tira junto com ele, do meio campo, o Léo Ortiz. O Flamengo perde completamente o meio campo. Se já tinha dificuldade no primeiro tempo, sem esses dois jogadores, ele perde o meio campo e fala assim, Botafogo, pode vir. O Botafogo vai. Em cima disso, desculpa, rapidinho, vamos ouvir o Tite explicando? E aí a gente volta a falar sobre isso. Ou tentando explicar. Tentando. Essas dores musculares que ele apresentou, porque o Vitor Hugo jogou só 15 minutos nos últimos 10 jogos. E no banco você tinha o Lohan, que foi quem talvez tenha feito de melhor forma a substituição. E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual e não é do meu perfil. Quando a equipe perde, ela perde no seu conjunto. Se ele tiver com bons resultados, daqui a pouco a pergunta seria a inversa. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Mas eu queria que você explicasse a mudança tática que aconteceu naquele momento, porque boa parte do segundo tempo, a partir da entrada do Everton Araújo, o Léo Ortiz jogou mais recuado na zaga. Ela teve nas dois, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E foi a mesma mudança tática que fez com que nós vencêssemos o Palmeiras de 2-1 no jogo conjugado de 200 minutos. Então tu começa a utilizar em função da necessidade de dar saúde, não é... Como é que é? Não é poupar ninguém. Não é poupar ninguém. É de dar saúde, é ter o mínimo de saúde, mesmo correndo o risco de desempenho cair. Explicou? Tentou explicar? Convenceu? Não convenceu? Não me convenceu, porque, primeiro, até ele explica a opção do Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta logo no começo do jogo. E ali o Lohan, há um problema do Lohan, e até ele entra depois e isso fica evidente no campo, que é um jogador que prende demais a bola, um jogador jovem ainda, que precisa amadurecer mais nesse aspecto. Mas o Vitor Hugo, no lugar do Arrascaeta, não funcionou. E aí depois ele justifica o Léo Ortiz dizendo que foi a mesma mexida que fez contra o Palmeiras. Não dá para se apegar nisso, por ter funcionado contra o Palmeiras, que vai funcionar contra o Botafogo, porque o cenário e as exigências do jogo eram diferentes. O Palmeiras colaborou muito mais com ele do que... E sofreu barbaridade contra o Palmeiras também. Não, sofreu muito, mas ainda assim... Chegou a sofrer gol anulado, no final aquela pressão... Mas ainda assim era justificável, porque o Palmeiras iria apostar em bola aérea. E realmente foi ali o Léo Ortiz posicionado daquela forma. Fez jus ao que o Tite explicou de ter mais um homem na área para disputar essa bola aérea. Contra o Botafogo, essa não era a exigência.
Não era ter mais um homem ali atrás. Era justamente evitar com que o Botafogo conseguisse levar vantagem nos corredores, né? Ali o Botafogo teve muita vantagem numérica e até mesmo física, e também no meio campo. O Botafogo, com essa mexida do Tite, o Flamengo ficou plantado lá atrás e o Botafogo com espaço para jogar no meio e nas laterais. Então, nesse aspecto, para mim, foi uma escolha ruim e o Tite também, em alguns momentos, pode assumir. Eu digo que foi a pior atuação dele como técnico contra o Flamengo, e até aquele jogo contra o Palestino, a derrota fora de casa, que ali o ambiente realmente ficou ruim, os jogadores sentiram muito aquela derrota, mas contra o Botafogo foram escolhas do Tite que não funcionaram. E tudo bem o técnico chegar e dizer, olha, o que eu pensei ali não deu certo, não funcionou, foram escolhas ruins, mas agora ficar sempre recorrendo ao desgaste físico, a calendário, para justificar resultado ruim, não serve. E outra, era um clássico, né? Era um clássico. Exato, era um clássico. Era um clássico, há uma rivalidade. Estava jogando fora de casa contra um time que estava jogando melhor. Então, as mexidas dele do intervalo... Ele já tinha perdido o Arrascaeta por lesão e ele não pensou naquele jogo. Ele pensou na quinta-feira. Claramente, ele pensou na quinta-feira, porque você tirar o Gerson daquele jogo... E eles justificaram dessa forma, né? Pensei na quinta-feira e abri mão desse jogo. Agora, ele abre mão desse jogo de ontem... Mas o Gerson é a mais compreensível, porque ali o Flamengo, o Arrascaeta sai machucado no começo, o Tite acendeu uma luz de alerta. Então, ok, acendeu a luz de alerta, então ele tira o Gerson pensando na quinta-feira e esquecendo o jogo de ontem. Uma pena, vou tirar o melhor jogador do meu time, mas eu tenho que preservar para quinta-feira. O jogo de hoje, bota mais alguém para tentar defender, aí a gente tenta se segurar, arrumar um empatezinho aqui, bota 3 zagueiros, um monte de volante e vamos tentar um contra-ataque. Esse não é o Flamengo. E aí que tá, esse não é o Flamengo. É a mexida tática, é a mexida que é do técnico. Tá, mas é uma mexida que aí, porque a torcida do Flamengo, desde a chegada do Tite, torce o nariz para ele. Porque a imagem que a torcida do Flamengo tem do Tite é o quê? Vou falar no popular, tá? Retranqueiro. É isso. A imagem que a torcida, em geral, tem é de um cara que está mais preocupado com a defesa do que com o ataque. Aí você está empatando um jogo fora de casa, contra um adversário muito forte, você tira um cara que está bem no meio-campo, recua ele para a zaga, tira o único jogador de meio-campo que tem capacidade para fazer alguma coisa e bota mais um menino para marcar. Volante. Então ficou com meio-campo, com Everton Araújo, com o Vitor Hugo, todos garotos que são jogadores mais defensivos. E depois saiu o Alan, que estava jogando também, que a torcida também não gosta. Mas só quando já tinha tomado 3. Ontem ele deu todos os motivos para ser chamado de retranqueiro. Reforçar um estereótipo que é até injusto com a carreira dele. Todas foram alterações, caranguejo, tudo para trás. E pior, para nada. Porque é também um jeito de jogar. Você se fecha, sai no contra-ataque. Ele não ganhou nada na defesa. Ele perdeu o meio-campo. Ele não ameaçou nos contra-ataques. Uma saraivada de golpes. Como diriam no boxe. Então é indefensável mesmo, né? Não é exagero dizer, eu falo com todo o respeito, mas o Flamengo foi massacrado. Segundo tempo foi. Essa é a palavra. O Flamengo foi massacrado pelo Botafogo. E a gente está falando muito do Flamengo, do Tite. Quero falar um pouco mais do Botafogo agora. Porque é uma semana espetacular. O Botafogo ganhou dos 2 gigantes do futebol brasileiro dos últimos anos. E ganhou jogando bem. Dos 2 papatítulos, Palmeiras e Flamengo. São os times que têm colecionado taças nos últimos anos, com grande investimento. O Botafogo ganhou do Palmeiras na Libertadores, merecendo a vitória, jogando melhor. O Botafogo atropelou o Flamengo pelo Brasileiro, merecendo a vitória, jogando melhor. E aí o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro. O Botafogo está a um empate de chegar às quartas de final da Libertadores. Aí os adversários vão dizer, mas peraí, o Botafogo não ganhou nada. É verdade, o Botafogo não ganhou nada e nós não sabemos se vai ganhar. Mas, no momento, o Botafogo, na minha visão, está jogando o melhor futebol do Brasil. Mas calma que o teste de fogo é quarta-feira. O teste de fogo é quarta-feira. Acabei de dizer, o Botafogo não ganhou nada e ele pode ser eliminado pelo Palmeiras na quarta-feira. Mas a gente está falando aqui da opção do Tite. Mas assim, o Tite a bola no jogo que está de jogando. Quinta. O Botafogo não pensou no jogo de quarta. O Botafogo pensou no jogo de ontem. E o Botafogo... Ele entrou com a mesma escalação que jogou contra o Palmeiras. Essa bola que o Botafogo está jogando encanta mais do que jogou no ano passado com o Luiz Castro? Ou é mesmo nível? É melhor. Abaixo? É melhor. É melhor. Encanta mais?
Esse Botafogo de hoje? Ele tem mais peças de qualidade do meio para frente. Exatamente. Ele não tinha o Luiz Henrique, por exemplo. E o processo... é um jogador que faz muita diferença, muita técnica. E é o processo natural, né, Eugênio? Quando se tem... De mais investimento. E se tem um projeto que é constituído, não é um projeto exatamente de curto prazo, que no ano passado deu frutos até inesperados. O Textor não esperava brigar pelo título brasileiro no ano passado e até mostrou ali que não tinha cancha para isso, para segurar essa pressão, para entender o que é uma disputa de título brasileiro. Então, o Botafogo aprendeu muito com a temporada traumática do ano passado. Tirou muitas lições dali e continuou com um projeto que é consistente, que é um projeto que tem perspectivas muito boas. Então, a expectativa era realmente que esse projeto evoluísse e o campo mostrasse isso. E aí, novamente, por mais que o Textor tenha errado muito na reta final da temporada passada, na escolha de técnicos, depois da saída do Luiz Castro, acertou em cheio na escolha do Arthur Jorge. O Arthur Jorge ele demonstra que é um técnico não só preparado para esse nível de desafio, mas principalmente adequado ao elenco que o Botafogo montou, porque ele está sabendo utilizar muito bem os jogadores que o Botafogo tem à disposição e o principal, ele não se apega somente a jogar de maneira direta, a jogar de maneira vertical. É um time que tem muito repertório com a bola, que sabe o que fazer e mesmo nos jogos ruins, conseguiu pressionar dessa forma. Contra o Cruzeiro, por exemplo, tomou um 3-0. Foi um placar elástico, mas o Botafogo também produziu. Por mais que o torcedor do Botafogo queira esquecer aquela partida, mas ainda assim teve competitividade, ainda assim teve criação. Então é um Botafogo que hoje, para mim, é mais vistoso que o Botafogo de 2023. Então, isso tem os dois lados. Um lado que você já concordou com o Eugênio, o professor vai falar também, que esse Botafogo joga até um futebol mais vistoso, que é incrível, porque aquele Botafogo do Luiz Castro jogava muita bola, fez um primeiro turno avassalador. Então, esse time estar encantando mais, ou ter mais opções, já é espetacular. Então, isso é um ponto positivo. O outro lado, na minha visão, é que se o Botafogo não ganhar nenhum título, a pancada vai ser... Não sei se vai ser tão grande, porque do jeito que ele perdeu ano passado, é difícil perder de novo. Até porque ele não abriu vantagem. Ele está na liderança. Mas se o Botafogo não for campeão brasileiro nem Libertadores, Copa do Brasil ele já saiu para o Bahia. Vai ser uma frustração enorme com essa bola e com esse time que tem também, né? Mas é preciso entender que há momentos e momentos na temporada, né, Bel? As equipes normalmente não mantêm o mesmo desempenho ao longo do ano inteiro. Normalmente há oscilações. O Botafogo teve um grande momento no ano passado no primeiro turno do campeonato e o segundo turno acabou descendo a ladeira. O momento atual do Botafogo é excelente. Ele não tem elenco para manter essa bola? Ele tem boas opções, mas ele já está jogando perto do limite. Porque, repito, não tem Júnior Santos, não tem Eduardo, que eu não citei agora há pouco, né? Não tem o Eduardo, só tem o Matheus Pontes para a lateral direita, não tem o Jefinho machucado, o Tiquinho está voltando a meia boca. Então, assim, ele jogou ontem, eu vou colocar aqui, o Flamengo entrou pensando na quinta-feira. Se ele conseguir a classificação quinta-feira, ameniza muito a goleada de ontem, embora ela esteja na história. Ninguém vai apagar mais, mas vai dar uma amenizada. O Botafogo ganhou ontem, goleou, a torcida está feliz da vida, mas ele correu o risco de cansar o time dele para o jogo mais importante, ao meu ver, que é o de quarta-feira, fora de casa, contra o Palmeiras. Se esse time chegar quarta-feira desgastado fisicamente e não conseguir o resultado, terá pago o preço do jogo de ontem, em que ele jogou, por exemplo, o Luiz Henrique, principal jogador, até mais da metade do segundo tempo, correndo uma barbaridade. Mas o Palmeiras também, O adversário botou o time inteiro o Palmeiras, São Paulo. O Palmeiras não jogou com a mesma escalação de quarta-feira passada. Mas o Palmeiras... Quase todo mundo estava lá. Foi com o pé fundo contra o São Paulo também. Isso aí é para todo mundo. Agora, eu acho que a questão... Mas não foram os mesmos jogadores. A questão correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O time de ontem... curto para todo mundo. Na quarta-feira, que não tinha o Aníbal Moreno, ele mudou lateral esquerda, ele botou o Richard Rios, que não tinha jogado da outra vez, jogou ontem. Ele botou o Zé Rafael ontem, que não tinha jogado. O que eu quero dizer em relação ao Botafogo é... Ele mudou. Com esse time que o Botafogo tem, com esse elenco que o Botafogo formou, com essa bola que o Botafogo está jogando, com esses resultados, é óbvio que se espera que o Botafogo vai
conseguir um título. Mas está Se muito não longe conseguir, disso ainda, Está Bernardo. longe. Ele Tá pode longe ser disso. eliminado na quarta-feira. Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Está longe. No Brasileiro está tudo muito equilibrado. Ele está jogando um momento maravilhoso. Só que futebol é assim. Por isso que eu estou dizendo. O Castelo Se não ganhar, não vai desmonta. ser uma grande frustração de novo? Eu acho que está muito longe da gente pensar em título para qualquer um. Mas você acha que o torcedor do Botafogo não pensa? Sonhar, ele pode sonhar, mas o momento A bola é que o muito Botafogo distante. está jogando não é para Ele ser tem que campeão? passar pelo Palmeiras, pensando em Libertadores, passar pelo Palmeiras, depois quartas de final, semifinal, tudo é pedreira. São os mesmos obstáculos Muito que longe. todo mundo tem. Fala aí, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Não deixe de dar o like de vocês e se inscrever no nosso canal para ajudar no nosso crescimento. Como eu trouxe no vídeo da manhã, Tite aí rebateu as críticas sobre ter colocado o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta e não ter colocado o Lohan. Discutiu lá com o jornalista e não explicou o motivo pela qual ele colocou o Vitor Hugo, que não fez uma boa atuação ontem. Mas, virando a chave aqui, o elenco do Flamengo se representa nessa segunda-feira no CT Ninho do Urubu, após aí a derrota por 4-1 para o Botafogo no domingo. Então, o Flamengo deixa aí o Brasileirão em segundo plano por alguns dias. Isso porque a partir dessa segunda-feira, o foco principal do elenco será o jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América. Na quinta-feira, dia 22, o Flamengo visita o Bolívar na altitude de La Paz, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Libertadores da América. Pensando no confronto que vale aí a classificação para as quartas de final do torneio, Tite começa a preparar os jogadores na tarde dessa segunda-feira e na sequência o treinador terá mais 2 dias para definir os titulares para o duelo. Ou seja, o Flamengo terá 3 treinos hoje, segunda-feira, amanhã, terça, quarta-feira na parte da manhã e na quarta-feira mesmo vão para a Bolívia, onde enfrentam aí o Bolívar pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.